Foi Ampère quem uniu a eletricidade e o magnetismo numa só ciência, concluindo que todos os fenômenos da eletrodinâmica e do eletromagnetismo derivam de um só princípio, que é a ação mútua de duas correntes elétricas. Ele demonstrou que duas correntes paralelas e de mesmo sentido se atraem, ao passo que as de sentido contrário se repelem. Segundo Ampère, uma corrente elétrica se assemelha a um ímã, podendo até substituí-lo. O físico demonstrou que uma solenoide, que é um tipo de bobina, quando percorrida por uma corrente, se comportava como um ímã. E isso há quase 2 séculos. Fontes de campo magnético é o assunto do PC. Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez para continuar o nosso estudo da parte de eletromagnetismo. Na última aula, o assunto foi fontes de campo magnético. E nós vimos que uma corrente elétrica provoca ao seu redor um campo de origem magnética. E falamos no campo criado por um fio condutor retilíneo, um fio reto, e falamos também no campo criado por uma espira circular de raio R. Nesta aula, nós falaremos numa terceira fonte de campo, o campo magnético criado no interior de um solenoide. Antes eu gostaria que você relembrasse os pontos mais importantes da aula passada e aproveitasse e copiasse o resumo, caso você não tenha copiado na última aula. Você deve estar lembrado que nós dissemos que uma corrente elétrica ou uma carga elétrica em movimento cria nas suas proximidades um campo de origem magnética. Esse foi o primeiro resuminho da aula passada. Se você não copiou naquela ocasião, copie agora o resuminho. Uma corrente elétrica cria ao redor do condutor um campo magnético. Falamos também nas características do vetor indução magnética, nas proximidades de um fio condutor retilíneo. Falamos também nas linhas de indução desse campo. As linhas são circunferências coplanares, concêntricas, num plano perpendicular ao condutor. O sentido dessas linhas dado pela regra da mão direita. Nós devemos segurar o condutor de forma que o polegar fique no mesmo sentido que a corrente I. Copie o resumo. A figura mostra o fio condutor com as respectivas linhas da indução magnética e a expressão para calcular a intensidade do vetor B, μ0I, sobre 2πd. Nós chamamos a atenção na aula passada para o fato de que B e I são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o valor do I, tanto maior será o valor do B. E é, ao mesmo tempo, inversamente proporcional à distância do ponto até o fio. A distância do ponto P ao fio, nós estamos chamando de D. Quanto maior a distância, quanto menor será a intensidade do vetor B. E falamos também na espira circular de raio R. Um condutor dobrado na forma de uma circunferência de raio R. Nós dissemos que vai haver uma concentração daquelas linhas de indução no centro da espira. Então, o campo magnético no centro dessa espira será perpendicular ao plano determinado pela espira e sentido dado pela regra da mão direita. Novamente, nós devemos segurar o condutor com o polegar coincidindo com o sentido da corrente I. Os dedos da mão indicam o sentido do vetor indução magnética. A expressão você vai relembrar olhando para a figura. A expressão para o cálculo do B, μ0I sobre 2R.
Novamente, I e B, grandezas diretamente proporcionais. Ao mesmo tempo, o B e o R, grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o valor do raio, tanto menor será a intensidade do vetor indução magnética. Nós poderíamos também falar um pouco sobre a bobina chata, que nada mais é do que uma série de espiras colocadas juntas. A intensidade do vetor B criada por uma bobina chata, desde que ele tenha N espiras, será dado por N-0I sobre 2R. É como se nós tivéssemos o campo criado por várias espiras circulares. Mas o assunto da aula de hoje será o solenoide. O solenoide nada mais é do que um fio enrolado sob essa forma. A característica principal do solenoide é o número de voltas num certo comprimento. Para se determinar a direção e o sentido do B no interior do solenoide, novamente nós devemos aplicar a regra da mão direita. Observe na figura seguinte. Aplicando-se a regra da mão direita, nós devemos segurar o fio condutor de maneira que o polegar coincida com o sentido da corrente I. Os dedos da mão indicam o sentido das linhas de indução e também o sentido do vetor B no interior desse solenoide. Observe que no interior do solenoide, as linhas de indução magnética são retas paralelas e igualmente espaçadas. Nós podemos, então, considerar que no interior de um solenoide, o campo magnético é uniforme. Novamente, B diretamente proporcional à corrente I. Quanto maior a intensidade da corrente, tanto maior o campo magnético no interior do solenoide. E também é diretamente proporcional à relação N sobre L. N é o número de espiras existente no comprimento L. Logo, quanto maior o número de espiras num certo comprimento, tanto mais intenso será o vetor indução magnética no interior daquele solenoide. Bom, e a partir daí, nós podemos passar a um ponto muito importante. Nós podemos fazer uma analogia entre um ímã em forma de barra e um solenoide, ou então com uma espira. Você deve se lembrar do campo criado nas proximidades de um ímã em forma de barra. As linhas se concentravam nos polos dos ímãs, no polo norte e no polo sul. Eram linhas que saíam de um polo e se dirigiam para o outro polo, sempre partindo do norte e se dirigindo para o sul. Dessa maneira, nós podemos fazer uma analogia com a espira. Se nós tivermos uma espira de raio R, percorrida por uma corrente I, nesta espira nós também teremos linhas de indução que saem por uma face e entram pela face oposta. Saem por uma face e entram pela face oposta. Se nós aplicarmos a regra da mão direita para essa espira, ou então para um solenoide, as linhas partirão de uma extremidade do solenoide ou partirão de uma das faces da espira. Essa face, ou essa extremidade do solenoide, por analogia, nós podemos considerar que é um polo norte, extremidade por onde partem as linhas. Para a extremidade onde as linhas se dirigem, ou para a face da espira, para onde as linhas se dirigem, nós podemos, por analogia, dizer que é um polo sul da espira ou do solenoide. Para facilitar
o entendimento dessa analogia. Acompanhe. No ímã em forma de barra, as linhas partem do norte e se dirigem para o sul. No caso de um solenoide, suponha que nesse solenoide a corrente percorra o fio condutor no sentido indicado na figura. Se nós aplicarmos a regra da mão direita a essa figura, nós iremos descobrir que as linhas entram pela face que está acima e saem pela face que está aqui abaixo na figura. Logo, a extremidade de cima desse solenoide será um polo sul. A extremidade de baixo, o polo norte. Da mesma forma, numa espira circular de raio R. Nessa espira, as linhas estão saindo por essa face, que está à esquerda na figura. Logo, essa face será a face norte da espira. A face oposta será a face sul. Na figura ao lado, a corrente que passa na espira tem sentido contrário ao da figura anterior. Agora, as linhas de indução estão chegando pela face da esquerda. Nós podemos, por analogia, considerar que essa é a face sul daquela espira. Bem, pessoal, e tudo o que a gente falou para o caso de ímã, o princípio da atração e da repulsão, vale agora para o caso de espira e de solenoide. Isto é, duas espiras podem se atrair, desde que polos opostos sejam colocados frente a frente. Ou então, uma espira e um solenoide, ou um solenoide e um ímã. Se nós aproximarmos polos de mesmo nome, entre os corpos vai haver uma repulsão. Se nós aproximarmos faces de nomes opostos, norte com sul, entre eles haverá uma atração. A gente vai terminando por aqui essa parte de fontes de campo magnético. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com a indução. Vamos ver como que nós podemos criar uma diferença de potencial entre dois pontos de uma espira. Espero que você tenha entendido essa parte e a gente volta a se ver na próxima aula. Até lá!